Buenas! Buenas, corretor! Vem chegando, que a gente já vai começar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à segunda aula de um total de 4 aulas do curso gratuito Máquina de Vender Imóveis. Hoje você está aprendendo o caminho para triplicar suas vendas de imóveis com marketing digital focado em mercado imobiliário, hein? Olha só! Você já percebeu, né? Se você continuar fazendo aí do jeito antigo, você não vai só deixar de vender, como você vai sair do mercado. Porque o cliente hoje compra de quem tem posicionamento digital. E você já se esforçou, já correu atrás, já apostou de tudo e mesmo assim não está vendendo o que merece? Fala para mim. Bom, então, esta aula é exatamente para você. Antes de mais nada, eu sou Cacá Rivas, especialista em marketing digital específico para o mercado imobiliário, e eu ensino corretores e corretoras a triplicarem suas vendas de imóveis e a viverem bem da sua profissão, com vendas consistentes e previsíveis. E se você ainda não assistiu a primeira aula, respira fundo aí. Deixa eu te dar aqui um aviso bem sincero, real. Esta série, ela foi pensada como uma sequência, tipo Netflix, tá? Então, cada episódio entrega um pedaço da transformação. A primeira aula foi uma virada de chave, a primeira apenas, para muita gente. A gente falou sobre os 10 erros silenciosos mais perigosos que fazem corretores talentosos, inclusive, se sentirem travados, mesmo se esforçando todos os dias. Então é o seguinte, se você, por um acaso, não assistiu ainda a aula 1, eu realmente recomendo demais, tá? Que você volte e veja a aula 1. E depois de assistir essa aula 1, aí você vem aqui e assiste a segunda aula. Porque as aulas têm ordem lógica, igual série, tá? Igual seriado. O que eu vou te mostrar agora só vai fazer sentido de verdade se você entendeu quais são os 10 erros que estão sabotando suas vendas hoje. Agora, se você já assistiu a primeira aula, aí é diferente. Parabéns por estar aqui. Você está no local certo, certíssimo. Você já faz parte de um pequeno grupo, tá, de profissionais que entendeu que só esforço não basta, que o mercado mudou e que quem não aprender o novo jogo aí, ele vai ser engolido por ele. Simples assim. Isso é um fato e você já sabe disso. E eu queria, inclusive, agradecer as dezenas de directs, quer dizer, centenas, inclusive. Centenas de comentários, mensagens que eu recebi da primeira aula, tá? Eu mesma estou respondendo a todos, mas se você ainda não recebeu a minha resposta, aguarda que já eu respondo, porque realmente foram muitas e eu tô aqui dando todo o gás e foco nas nossas aulas. Então, nossa segunda aula aqui, eu vou te mostrar o caminho certo. Então, se prepara, segura aí na cadeira e foco total aqui. É a estrutura que transforma esforço em vendas de verdade, que tira você da ansiedade de postar, correr atrás, empurrar e coloca você no jogo de quem está sendo procurado. Você vai ser procurado. E o melhor, tá? Sem precisar ser blogueirinho, nem ficar investindo em rios de dinheiro em tráfego e nem ficar dependendo de sorte ou indicação, ok? Como corretores comuns. Show de bola? Então, aqui você vai descobrir como corretores estão triplicando as suas vendas de imóveis em até 30 dias, aplicando um método que é validado, estratégico e totalmente possível de colocar em prática. Mesmo que você ainda não tenha muitos seguidores e nem saiba mexer no gerenciador de anúncios, não entenda nada de digital. Vambora? Então, fica comigo até o final, porque hoje você vai enxergar o que nunca te mostraram, o caminho certo para vender mais, com menos esforço e muito mais direção. E eu preparei também, olha só, um super presente para você, que vai começar a mudar seu jogo hoje mesmo, tá? Tem um presente hoje, sim, também tem hoje, e é simplesmente surpreendente. A estratégia que eu vou te entregar hoje e vou te mostrar como aplicar ela de forma bem simples e ter um resultado surreal, tá bom? Já vai trazer resultado rápido para você. E isso é coisa que só os meus alunos têm acesso. Mas tem um detalhe: esse presente só vai receber
quem ficar até o final, é claro. Então, no final, se liga que tem presente. Fique comigo até o fim que você vai receber o presente. E se você chegou até aqui, é porque alguma coisa se tocou na primeira aula. Talvez tenha sido uma frase, talvez você se viu em vários dos 10 erros silenciosos, ou talvez tenha pensado, será que dessa vez é diferente? E eu sei como é. Eu já vi muita gente boa passar por eventos, aulas, desafios, sair toda animada e depois de 2 dias perceber que era mais do mesmo. Muita promessa bonita, porém, muita técnica solta e zero transformação real. Mas aqui não. Aqui você não está recebendo mais um conteúdo gratuito para te motivar por 48 horas apenas. Aqui você está recebendo o diamante. O que eu vou te mostrar hoje é o mesmo caminho que dezenas de corretores comuns já aplicaram e que está por trás de resultados como este que você vai ver agora. Então preste atenção aqui nesses depoimentos. Olha aí, pega esse depoimento da Natália. Eu tinha uma dificuldade imensa em criar conteúdo. Eu hoje consigo criar conteúdos, fazer postagem nas redes, já tenho algumas visitas agendadas para os próximos dias, tenho uma nova carteira de cliente, eu estou muito feliz com os resultados. Fechei venda e desde então os fechamentos mais que triplicaram. Em 30 dias aplicando o método, fechei 5 vendas e foi só o começo, não parei mais. Agora eu vendo toda semana. Eu vendia em torno aí de 5 milhões, hoje eu já estou vendendo 15 milhões, 20 milhões. Eu melhorei meu atendimento, melhorei meus leads, melhorei minhas captações, eu passei a vender casas, eu vendia 1 a 2 por mês, às vezes tinha mês que eu não vendia, hoje eu consigo vender até na média de 3 a 4 por mês. E o próximo grande resultado pode ser o seu. E agora pensa comigo, se você continuar fazendo o que sempre fez, postando imóvel, correndo atrás de lead frio, fazendo visita uma atrás da outra, impulsionando posts sem saber para quem, cometendo os mesmos 10 erros que 95% dos corretores cometem, o que vai mudar? Provavelmente nada, né? Agora, pense de novo. Se você tiver acesso a um método estruturado, com começo, meio e fim, já testado por dezenas de corretores comuns, que eliminam esses 10 erros silenciosos, que traz o cliente certo, com posicionamento e estratégia validada, me fala aí, qual é a chance real de você continuar travado? A verdade é, o pior que pode acontecer é você melhorar. O melhor é você destravar de vez. Essas pessoas que você viu agora não são diferentes de você. Elas só estavam cansadas de tentar do jeito antigo e decidiram, finalmente, aplicar um novo jeito, com clareza, método e direção. E agora chegou a sua vez de entender o que elas aplicaram. Porque na próxima parte dessa aula, eu vou te mostrar pela primeira vez agora, tá? Os 3 pilares do método Rivas que vão te fazer triplicar as suas vendas. O caminho certo para parar de correr atrás e começar a ser procurado. E antes, uma breve revisão aqui. Na primeira aula, eu te mostrei os 10 erros silenciosos mais perigosos que travam as vendas de corretores que se esforçam todos os dias, mas mesmo assim se sentem empacados, frustrados e cada vez mais exaustos. E o erro comum, uma breve revisão aqui, são os seguintes, presta atenção. Erro 1. Acreditar que a responsabilidade de captar lead é exclusivamente da imobiliária. Erro 2. Acreditar que lead só vem de portais como OLX, Zap Imóveis, Viva Real, etc. Erro 3. Contratar agência ou gestor de tráfego achando que vai resolver tudo. Erro 4. Resistir ao digital, porque sempre vendeu sem isso. Não precisa de marketing digital. Erro 5, se achar incapaz para o digital, não entende tecnologia. Erro 6, fazer na mão o que a inteligência artificial faz em 5 minutos ou até menos.
Erro 7, só posta no Instagram bonitinho, achando que vai virar autoridade só com isso. Erro 8, não fazer tráfego pago, os anúncios, por achar que é caro ou difícil demais. Erro 9, consumir conteúdo picado na internet ao invés de seguir um método completo. E o erro 10 é o erro fatal. Desistir de se posicionar no digital por travar na câmera. E o pior desses erros é que a maioria nem parece erro, né? Muitos corretores fazem jurando de pé junto que estão fazendo a coisa do jeito certo. Parece esforço, parece profissionalismo, mas no fundo são hábitos que te afastam do cliente certo e da venda. Se você se viu naquela aula, na aula 1, não foi coincidência. Você teve coragem de encarar essa verdade de frente. Então, parabéns pela coragem. E agora, já nesta aula aqui de hoje, você vai ver que existe sim um jeito certo. E a gente vai falar sobre isso agora. Vambora! Um método validado que já transformou a realidade de corretores de todas as regiões do país e até de fora aqui do país, tá? E que pode também transformar a sua, é claro. Se transformou a deles, transforma a sua também. Se eles podem, por que você não poderia? É claro que você também pode. É só aplicar o método. A maioria aí tá no modo automático, cometendo os 10 erros, postando por postar, correndo atrás, achando que um dia a sorte muda. Um dia muda, que isso? Mas você escolheu estar aqui e isso faz toda a diferença. O problema nunca foi você, tá? O problema foi o que te deram, o que te ensinaram, as ferramentas soltas, os atalhos quebrados. Ninguém nunca te entregou um mapa completo, não é verdade? E é isso que eu vou te mostrar agora. Eu vou te mostrar os 3 pilares que sustentam os corretores que vivem de venda com consistência e previsibilidade. Estabilidade, venda todo mês, vendas. Melhor ainda, orgulho da sua profissão. Os 3 pilares que sustentam os 5% da elite do mercado imobiliário. Aqueles que vendem 3 vezes mais do que a massa. E agora eu quero que você, para você entender, de verdade, se desconecte de tudo aí, tá? Fecha outras abas, pega papel, pega caneta, porque o que eu vou te entregar agora é o que eu só compartilho com os meus alunos. Então dá valor a isso, hein? E eu vou te mostrar o segredo por trás das campanhas, conteúdos e estratégias que estão fazendo corretores de todo o Brasil venderem até 3 vezes mais imóveis do que já vendem. E não estou falando aqui de fórmula mágica, não é um atalhozinho, uma dicasinha, é o que realmente funciona. É o que é aplicável no mercado imobiliário real. O que eu estou prestes a te mostrar são os 3 pilares do método Rivas, tá? Os 3 fundamentos que juntos estão tirando corretores da estagnação, da ansiedade e da incerteza e colocando eles na elite do mercado. Corretores que voltaram a ter prazer em trabalhar, que têm agenda cheia, que vivem com previsibilidade. E o mais importante, que realizam seus próprios sonhos, dos seus familiares, não somente dos clientes. Se até aqui você estava buscando clareza, é agora que ela chega. E o pilar número 1, o corretor magnético. Vambora agora para conteúdo. Vamos para o pilar número 1. Vambora? Corretor magnético. Nós vamos começar pelo primeiro pilar do método Rivas, que eu vou ensinar para você aqui agora. O corretor magnético. Deixa eu te dizer logo de cara o que é, tá bom? Este pilar é o que separa o corretor esquecido do corretor que é procurado. O corretor magnético resolve diretamente os erros número 4, 5 e 7 da primeira aula. Sim, lembra quais são? O erro 4 é resistir ao digital, porque sempre vendeu sem isso. É aquele que fala, não preciso de marketing digital. Erro 5, se achar incapaz para o digital. É aquele que fala, não entende tecnologia. Erro 7, só postar no Instagram bonitinho, achando que vai virar autoridade só com isso. Mas antes, deixa eu te explicar algo que vai mudar aí sua perspectiva para todo o sempre. Seguinte, o corretor magnético não posta para todo mundo. Ele posta para uma pessoa específica.
E essa pessoa, inclusive, tem nome, sabia? É o cliente com cara de Pix. O cliente com cara de comissão. Olha, enquanto 95% dos corretores fazem conteúdo genérico, tentando agradar todo mundo, o corretor magnético conhece profundamente seu cliente ideal. Ele sabe exatamente qual é a dor do cliente dele, o que o cliente dele deseja, o que o cliente pensa, como ele pensa, onde o cliente dele está, quanto o cliente dele ganha, qual é o perfil do imóvel que ele procura. E quando você conhece o seu cliente com cara de comissão, com cara de Pix, 3 coisinhas mágicas acontecem. Primeiro você afasta os curiosos, porque seu conteúdo não fala com curiosos. Segundo, você atrai os compradores, porque você fala exatamente a língua deles. Terceiro, você para de desperdiçar o seu tempo, porque você só conversa com quem tem potencial real. E vamos falar real aqui. Ficar falando com lead desqualificado, com curioso, com pessoas que te mandam mensagem e somem, é desgastante. É uma perda de tempo. E não vai te ajudar a vender 3 vezes mais ficar falando com esse tipo de lead. Eu vou te dar aqui um exemplo prático, tá? Você vai notar a diferença. Então olha só aqui, por exemplo, um conteúdo genérico. Apartamento 2 quartos à venda, tal, todo descritivo. E aí beleza. Chega lá, 20 curiosos. 1 interessado, 0 vendas. Agora pega aqui um conteúdo magnético para o cliente ideal. Para casais que ganham entre 8 a 12 mil reais, que sonham sair do aluguel e conquistar o sonho da sua primeira casa própria. Aí você vai ter menos contatos, tá? Mas vai ter mais vendas, porque vai estar falando de forma certa, diretamente com quem está interessado. Sabe qual é a diferença? Que o segundo fala diretamente com o cliente com cara de comissão, o famoso cara de Pix, e afasta curiosos. Prova é o caso da Rô. E olha só, os resultados chegam rápido, muito rápido. A Rô, que é minha aluna, ela é prova viva disso. Ela começou a aplicar o pilar número 1 do método Rivers, se posicionando como corretora magnética, conhecendo profundamente seu cliente ideal e criando conteúdo específico para o seu cliente. Se liga aí! A pessoa olhou e disse assim: eu vi teu vídeo no Instagram e gostei e queria colocar meu imóvel para vender contigo. E eu fiquei bem boba, assim, fiquei bem feliz, porque, né, eu disse, nossa, bom, né, fiquei feliz. 3 pessoas. E aí, então, eu captei esses imóveis. Então, quer dizer, funciona, né? Em menos de 10 dias, produzindo conteúdo do jeito certo, seguindo exatamente o pilar número 1 do método Rivers, pessoas começaram a aparecer no direct dela, pedindo para vender seus imóveis. Ela não correu atrás. Os clientes foram os que vieram atrás dela. Agora, porque o conteúdo certo, o que eu chamo de conteúdo de posicionamento magnético, ele não serve para ficar enchendo o feed. Não é para encher linguiça, como a gente fala. Ele serve para criar a autoridade. Cravar a autoridade na mente do cliente. Gerar desejo antes mesmo do cliente perceber o que quer comprar. Atrair sem precisar ficar correndo atrás, desesperado. Se você assistiu a primeira aula, você já entendeu que só postar para postar não leva a lugar nenhum. Então agora a pergunta muda, tá? Se postar do jeito antigo não funciona, o que funciona então? O que faz o cliente parar o dedo, aquele scroll como fica rolando assim, sabe? Aquele passando. O que faz ele parar o dedo, olhar o seu conteúdo e pensar, esse corretor, ele entende o que estou procurando. O que faz? Alguém que nunca te viu na vida, chamar no direct e dizer, vi seu Insta, gostei do seu jeito, quero visitar esse imóvel com você. É isso que você vai entender agora. Agora, deixa eu te mostrar de forma bem simples o que você está tentando fazer com o conteúdo e por que você ainda não está conseguindo fazer o post certo que funciona, tá? Então vamos lá, vambora. Imagina que você abre um restaurante.
coloca lá um cardápio lindo na porta, com foto de prato gourmet, preço, endereço, tudo certinho. Só que não tem ninguém na calçada, nenhuma vitrine, nenhuma placa, nenhum cheiro saindo da cozinha. Só o cardápio lá, lindo, mas lá parado. É isso que você está fazendo quando você posta imóvel atrás de imóvel, bonitinho, sem nenhuma estratégia. Você até tem cardápio, mas não tem movimento, não tem convite, não tem atmosfera. Agora vamos imaginar o contrário. Alguém passa na frente de um restaurante onde está tocando uma música boa. O cheiro da comida, ele sai pela porta. Tem gente conversando, luz suave, ambiente gostoso. Você nem sequer viu o cardápio ainda, mas você já pensou em entrar. Isso é o conteúdo de posicionamento magnético. Ele não te vende direto. Ele faz o cliente sentir vontade de se aproximar. O corretor magnético funciona em 3 etapas estratégicas. A primeira etapa, ela atrai. É o conteúdo que chama a atenção do cliente certo. A segunda etapa, ela posiciona. Mostra que você entende do assunto. E a terceira etapa, ela conduz. Ela convida para uma conversa de forma natural. Exemplo 1 de conteúdo que atrai, tá? Renata, corretora de Belo Horizonte, postou um story simples com fundo preto, dizendo assim: qual o maior medo de quem está comprando o primeiro imóvel? Nenhuma arte, nenhum imóvel. Era só uma pergunta real. O resultado disso foi o direct cheio. Gente se abrindo, leads aparecendo. Agora vamos para o exemplo 2. Conteúdo que posiciona. O Thiago, com 2 anos de mercado, ele começou a mostrar os bastidores. Como ele organizou uma visita, como orienta o cliente a olhar o entorno, como se posiciona sobre a negociação. Ele em momento algum falou, eu sou bom. Ele mostrou que é diferente. Aí o resultado, a galera chegava me falando assim, ó: vi seus stories, gostei da sua forma de trabalhar, quero visitar os imóveis com você. Bora pro exemplo 3 agora? Conteúdo que conduz. A Gabi, corretora de Campinas, ela postou um print de um cliente dizendo assim, um depoimento do cliente: obrigada por toda a atenção, você me passou muita segurança. E aí na legenda, ela adicionou algo assim, ó: se você também quer se sentir seguro na hora de comprar o seu imóvel, me chama aqui. Prova social isso. Simples, direto, ela conduziu. E agora que você entendeu o conceito do corretor magnético, a pergunta que fica é a seguinte: como produzir conteúdo magnético de forma estratégica todos os dias e sem ficar sem ideia? Porque uma coisa é entender a teoria, outra é aplicar na prática, claro, e consistentemente, com consistência, constância. E eu sei que você tá pensando agora: Cacá, eu não tenho tempo para ficar criando conteúdo todo dia? Já tá assim, né? Eu não sei o que escrever. Eu não entendo de design. Eu não entendo de copy, de script persuasivo, de gatilhos mentais, psicologia de venda. Eu trabalho 10, 12, 14 horas por dia, todos os dias. Onde que eu vou arranjar tempo pra isso? Pensou nisso? Eu entendo, de verdade. E é exatamente por isso que eu vou te mostrar agora algo que pode mudar completamente o seu jogo. Preste atenção aqui na Rivas Play IAs de inteligência artificial, aqui do corretor magnético. Presta muita atenção agora. Eu estou falando de inteligência artificial, mas eu não estou falando aqui de você ir lá no ChatGPT, fazer uma pergunta genérica e esperar um milagre, uma resposta robótica. Não é isso. Deixa eu te explicar a diferença, porque isso aqui é importante demais. Quando você usa uma inteligência artificial genérica, tipo ChatGPT, Gemini, qualquer uma dessas, sabe o que acontece? Você precisa saber o que pedir. Você precisa aprender prompt, que são os comandos. Você precisa entender como a inteligência artificial funciona. Você precisa saber estruturar a pergunta certa. Se você não souber o que pedir e como pedir, sabe o que a inteligência artificial genérica vai te entregar? Um resultado ruim.
genérico, robótico, que não serve para nada. Tá na cara que foi uma IA. É tipo você ir num restaurante e falar pro garçom assim, me traz uma comida. Que comida? Quente, fria, doce, salgada? Para quantas pessoas? Se você não souber pedir direito, aí vira qualquer coisa. E é exatamente isso que acontece quando você usa uma inteligência artificial sem treinamento específico. Aí você vai ter que gastar horas, no plural mesmo, testando aí vários prompts, comandos, ajustando, refazendo, e no final o resultado ainda fica genérico, sem alma, sem estratégia, robótico. Aí você pensa, a inteligência artificial não funciona, eu vou ter que, sei lá, gastar 1000 horas aprendendo, vou continuar fazendo na mão mesmo aqui. Mas o problema não é a inteligência artificial, o problema é que ela não foi treinada para o mercado imobiliário. São genéricos. Agora, imagina o contrário. Imagina uma inteligência artificial que eu mesma treinei com o meu conhecimento, com as minhas estratégias, com o método Rivas, com anos de experiência no mercado imobiliário. Uma inteligência artificial que já sabe quais são as dores do cliente imobiliário, quais palavras funcionam, quais gatilhos mentais convertem, como falar com quem quer comprar o primeiro imóvel, como falar com investidores, como falar com famílias que querem se mudar de bairro. Tudo isso já está lá dentro. Você não precisa ensinar nada. Você não precisa aprender prompt, que são os comandos. Você não precisa entender de tecnologia. Você só entra, clica em começar a usar, lá já tem os comandos prontos. E pronto. É como uma conversa simples assim. A inteligência artificial, ela vai te perguntando, vai te direcionando e no final ela entrega um resultado fantástico e natural, como um ser humano fala. Presta atenção aqui na Rivas Play AI que eu vou te mostrar agora aqui na minha tela. Se liga. Olha só o que eu criei para os meus alunos. Isso aqui é a Rivas Play Inteligência Artificial. Tem várias inteligências, tá? Então primeiro vamos ver aqui o corretor magnético, tá? Com 6 agentes. Vê. Tá organizado exatamente pelo pilar que a gente tá falando agora, o corretor magnético. Aqui você tem o carrossel Rivas. Você cria carrosséis de 10 cards prontos para postar, com copy, linguagem persuasiva, com gatilho, com chamada para ação. Tem stories que vendem, escreve stories que geram desejo e conexão com o seu cliente. Tem um cara de Pix que faz o seu estudo completo do seu cliente ideal. Lembra que eu falei do cliente com cara de comissão? Essa inteligência artificial faz isso para você automaticamente. Tem um analisador de perfil de Instagram, ele analisa seu perfil e te diz exatamente o que melhorar para atrair compradores. Tem aqui, ó, post fixado 1, quem sou, te ajuda a criar aquele post fixado que conta a sua história e posiciona você como autoridade. Tem um construtor de identidade visual, que cria sua identidade visual completa, com paleta de cores e posicionamento. Tem um criador de imagens, isso mesmo. Você não vai mais precisar de banco de imagens, Canva, contratar designer ou ficar testando prompts para isso. Vai sair já com a copy, com o script, tá? Persuasivo e a arte pronta para postar. É inacreditável, né? E eu sei o que você pode estar pensando. Cacá, mas eu não entendo nada de tecnologia. Perfeito, você não precisa entender. A Rivas Play Inteligência Artificial, ela foi feita para quem não entende tecnologia, para quem não tem tempo, para quem não sabe nem o que é prompt. Você entra, clica no agente que quer usar e começa a conversar. Tem lá os prompts prontos. Como se fosse um WhatsApp, a sua conversa lá é natural. A inteligência artificial, ela vai te guiando, vai te fazendo perguntas, vai te direcionando. E no final, você tem um conteúdo pronto, profissional e estratégico. Aí você fala assim, mas eu não tenho tempo. Melhor ainda, isso aqui foi feito para quem não tem tempo. Sabe quanto tempo leva para criar um carrossel de 10 cards aí na mão, manualmente? 3 horas no mínimo. Sabe quanto tempo leva com a Rivas Play? 5 minutos, no máximo. Você economiza horas e horas toda semana. Tempo que você pode usar para fazer visita, para atender clientes, para viver sua vida. Funciona no celular? Você pode estar se perguntando. Funciona.
Você usa pelo celular, pelo computador, de onde você quiser. É só abrir o navegador e acessar. Mas será que funciona para mim mesmo? Será que funciona para o meu mercado, para o meu nicho? Deixa eu te falar uma coisa, preste atenção. Funciona para todo mundo que é do mercado imobiliário. Porque a inteligência artificial foi treinada especificamente para o mercado imobiliário como um todo. Seja você de São Paulo, do interior do Ceará, do sul do país, do norte, não importa. Minha Casa Minha Vida, aluguel alto padrão, luxo, rural, não importa. É do mercado imobiliário. Agora que você entendeu já esse conteúdo estratégico, eu te falar, você já deu um passo que 95% dos corretores nunca vão dar. O jeito antigo de vender, ele morreu. Sim, o corretor que continuar insistindo nas mesmas estratégias de sempre, ele vai simplesmente sumir. O que você aprendeu aqui não é um bônus, é a base da nova forma de vender. Quem não entender isso hoje vai começar a sentir falta de vendas amanhã. Mas agora você já sabe. E mais do que saber, você entendeu. Beleza? E agora, deixa eu falar, se você vai para o próximo pilar, preste atenção. Porque sem estrutura de captação, aí é só vaidade. Então vamos lá, vamos embora. O pilar número 2, ele é sobre os sistemas de independência total. Sim, pega esse nome. Sistemas de independência total. Ele resolve diretamente os erros 1, 2 e 8 lá da primeira aula. Deixa eu te lembrar. O erro 1 é acreditar que a responsabilidade de captar lead é exclusivamente da imobiliária. Erro 2, acreditar que lead só vem de portais como o OLX, Zap Imóveis, Viva Real, etc. Erro 8, não fazer tráfego pago, anúncios, por achar que é caro ou difícil. Agora que você entendeu como o corretor magnético pode atrair atenção e gerar autoridade, chegou a hora de falar sobre um dos assuntos que mais gera expectativa e mais frustração também, tá? No mercado imobiliário, que é como ter independência total. Porque vamos falar a real, você não quer só cliques, nem só curtidas e nem só seguidores. Você quer triplicar suas vendas de imóveis, é ou não é? Você quer também vender com consistência todo santo mês, com previsibilidade. Você quer viver bem da sua profissão. Previsibilidade, tranquilidade, liberdade. Mas primeiro, deixa eu te mostrar um segredo que praticamente só os alunos do Método Rivas conhecem e utilizam, que é a estratégia da isca digital no mercado imobiliário. E essa estratégia faz 4 coisinhas aqui ao mesmo tempo. Ela gera leads completamente gratuitos, você não paga nada. Leads que são extremamente qualificados, ou seja, afasta curiosos. Aumenta muito o seu posicionamento digital, você vira autoridade no seu nicho. Encanta o futuro comprador, ele já chega aquecido. Como é que funciona isso na prática? Você cria um e-book educativo específico para seu cliente com cara de comissão, aquele cara de Pix. Por exemplo, seu cliente ideal é quem quer comprar o primeiro imóvel, ali na faixa de 400 a 600 mil reais. Aí você cria guia completo, 7 erros que fazem você perder 50 mil reais na compra do primeiro imóvel. Por que isso funciona? Primeiro, ele resolve uma dor real. Quem está comprando o primeiro imóvel, ele tem medo de errar. Segundo, ele posiciona você como um especialista. E terceiro, ele qualifica automaticamente. Ele só vai baixar quem tem interesse real. Quarto, gera relacionamento. E quinto, te dá independência total. Você não depende mais de portais e nem só de leads de imobiliária. Pega aqui, ó. Pega aqui na minha tela, aqui na Rivas Play, Inteligência Artificial, o sistema de independência. Então, olha bem aqui a Rivas Play Inteligência Artificial, que eu vou te mostrar o sistema de independência agora. Porque agora você deve estar pensando assim, Cacá, mas criar e-book, eu não sei escrever, eu não sei fazer design, isso vai dar um trabalho enorme. Pensou ou não pensou? Calma. Lembra que eu falei sobre a Rivas Play Inteligência Artificial? Olha só a tela. Sistema de independência total. Olha só aqui.
No pilar 2 da Rivas Play, você tem o Rivas eBook. Ele cria e-books que geram valor e captam leads orgânicos. Você entra, conversa com a inteligência artificial, responde algumas perguntas sobre o seu cliente ideal, aquele estudo que você já fez com o cara de Pix, que a Rivas Play e inteligência artificial também te ajuda a identificá-lo. E a inteligência artificial cria um e-book para você. Título, estrutura, conteúdo, tudo pronto. Olha só aqui esse outro agente. E ainda tem esse aqui, que é a atração de seguidores qualificados. Uma estratégia exclusiva do método Rivas para atrair seguidores de forma gratuita e muito simples. Ideal para quem não tem tempo. A facilidade do e-book. Veja só. Você não precisa saber escrever, porque a Rivas Play Inteligência Artificial escreve. Você não precisa saber design. Eu ensino como fazer de forma simples. Você não precisa gastar horas e horas. A inteligência artificial faz o trabalho pesado para você. Então, o que antes levaria uma semana ou até meses para criar, agora faz em uma tarde. E o e-book fica profissional, estratégico, pronto para captar leads qualificados. Olha só o resultado desse e-book, feito por um aluno. Ele não demorou nem 5 minutos. E olha aqui, esse depoimento da Alciane. Para aumentar as minhas vendas é o conhecimento e entender os detalhes. Pulo do gato, onde está a divulgação de um imóvel. E o ponto forte para mim, principalmente, é você ter uma mentoria com alguém que já é da área. É uma pessoa que é do tráfego pago e é a pessoa que é profissional da área, porque ela sabe exatamente os detalhes. Hoje eu tenho uma carteira que é maravilhosa e principalmente a questão de financeiro mesmo. Eu passei a ganhar mais, obviamente. A Alciane é a prova viva que o sistema de independência total funciona e ela trabalha dentro de uma imobiliária, só que ela tem a própria carteira de clientes. Você não precisa sair da imobiliária para ter sua independência. Você cria o seu próprio sistema que funciona 24 horas, seus próprios leads, sua própria autoridade. E ainda existem outras formas de usar o e-book. Vou te dar exemplos. Por exemplo, tá? Antes da visita, para você já ir se preparando e aproveitar, você pode falar assim para o cliente, tá? Ó, para aproveitar melhor o nosso tempo, baixa aqui esse guia que eu fiz. E aí depois da visita tu faz assim, ó. E pra te ajudar na decisão final, eu tenho esse material também complementar que eu também criei. Onde você vai lá e você entrega o material completo do imóvel que o cliente visitou. Personalizado pra ele, com nome, focando nos desejos, nas objeções que ele tem. Cara, imagina isso. E pra nutrir leads frios? Você pode falar assim, enquanto você decide, que tal se informar mais sobre o processo com este meu guia? E para reativar leads antigos, você fala assim, ó, preparei um material que pode te interessar. Você não está insistindo, você está nutrindo. E ó, usar essas estratégias simplesmente vão te colocar em outro patamar. E já vão te colocar no caminho para triplicar suas vendas. Agora, deixa eu te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te falado. O sistema de independência total não é o começo desta jornada. Ele é o acelerador. Quando usado da forma certa, ele encurta caminhos. Mas quando usado do jeito errado, aí ele só acelera a frustração. Anunciar sem estrutura não é marketing. É só pagar para repetir o erro mais rápido. E é exatamente isso que acontece com a maioria dos corretores. Eles investem esperando um milagre. Recebem visualização vazia, clique frio, lead que desaparece. A culpa não é sua, tá? É que te venderam a ideia de que tráfego era a solução, só isso. Mas a verdade é, o sistema de independência total não resolve posicionamento fraco. Ele não substitui conteúdo ruim e não conserta um funil quebrado. Agora, se você tiver esses 3 elementos no lugar, que é o conteúdo certo, posicionamento magnético e um funil inteligente, aí o sistema de dependência total, ele vira uma máquina. E vira uma máquina que triplica suas vendas, tá? Então, antes de continuar, deixa eu te explicar uma coisa que talvez pareça complicada, mas não é. Não é nada. Presta atenção.
Você já ouviu falar de funil de vendas? É claro. Muita gente complica isso. Faz parecer que é coisa de outro mundo, estratégia de NASA. Mas não é, não é. Funil é simplesmente o caminho que o cliente percorre até comprar de você. Só isso. Pensa comigo. Primeiro, a pessoa te descobre, vê um post, um story, um anúncio. Segundo, ela se interessa, começa a te acompanhar. Vai lá, te segue e tal. E aí vê mais conteúdos seus lá. Terceiro, aí ela começa a confiar em você. Percebe que você entende do assunto. Quarto, ela te chama, quer saber mais, faz uma visita ao imóvel. Quinto, ela compra. Isso é um funil. Simples assim, não tem segredo, não tem complicação. É só um caminho organizado. E qualquer corretor consegue fazer isso. Você consegue fazer isso, com toda certeza. Não precisa ser expert em marketing. Não precisa entender de tecnologia avançada. Precisa só entender o caminho e seguir o passo a passo. Por isso, é muito importante conhecer o cliente ideal. O cliente cara de Pix, para saber como conduzi-lo. E é exatamente isso que o sistema de independência total te ensina. E olha só uma coisa interessante que está acontecendo. As plataformas de tráfego, de anúncios, a Meta, que é a dona do Facebook e Instagram, o Google, dono do Google, do YouTube, elas estão se atualizando o tempo todo. Sabe o que isso significa? Que está cada vez mais fácil apertar botões. Sério, a interface está mais simples, o processo está mais intuitivo, as ferramentas estão mais acessíveis. Hoje em dia, fazer tráfego pago é basicamente clicar em alguns botões. Criar uma campanha, alguns cliques. Definir orçamento, alguns cliques. Colocar para rodar, alguns cliques. Apertar o botão, tá fácil. Mas aqui vem o problema. O problema não é apertar o botão. O problema é que sem a estratégia certa, aí sabe o que acontece? Você aperta o botão, o anúncio roda. E aí atrai pessoas desqualificadas, gasta dinheiro com curiosos, perde tempo respondendo quem nunca vai comprar, se frustra achando que tráfego não funciona. E aí você fala, tráfego pago não é pra mim. É muito caro. Não dá resultado. Mas o problema nunca foi o tráfego. O problema foi a falta de estratégia. É como dirigir um carro sem saber pra onde ir. Você até sabe acelerar, frear, virar o volante, mas se não tem direção, vai gastar gasolina à toa e não chegar em lugar nenhum. Por isso é tão importante entender as estratégias e seguir o que funciona. E é exatamente isso que você aprende no segundo pilar do método Rivas, o sistema de independência total. Não é só apertar botão, é saber qual botão apertar, quando apertar e para quem mostrar. Preste atenção nisso aqui porque é muito importante. Porque isso pode te fazer economizar muito dinheiro no tráfego e te trazer muito resultado, mais dinheiro ainda. É um passo grande para você triplicar suas vendas e vender com constância. Recentemente, a Meta é o Facebook e Instagram, lembrando. Ela fez uma atualização absurda nos anúncios. E essa atualização mudou o jogo completamente. Sabe o que aconteceu? Antes, você conseguia segmentar muito bem pelo gerenciador de anúncios. Você escolhia lá idade, interesse, localização, comportamento e a plataforma entregava para aquele público específico. Agora não é mais bem assim. A Meta está cada vez mais inteligente. E ela está tirando o controle da segmentação das nossas mãos. E sabe onde a segmentação está acontecendo agora? No criativo. Isso mesmo. A segmentação principal para chegar no cliente com cara de Pix está no próprio anúncio. Na imagem, no carrossel, no Reels, no texto, na copy, no script persuasivo. O criativo é que segmenta. Se o seu anúncio fala com o cliente certo,
A meta entrega para o cliente certo. Se o seu anúncio é genérico, a meta entrega para qualquer um. O que significa para você? Significa que agora, mais do que nunca, você precisa dar atenção total na produção do criativo, tá? Dos anúncios. O anúncio propriamente dito. A imagem que você usa, eu tô falando sobre isso. O carrossel que você cria, o reels que você grava. O criativo virou a peça mais importante do tráfego pago. E tem mais uma coisa que é fundamental. Você precisa testar muito e vários anúncios ao mesmo tempo. Não dá mais para subir um anúncio e rezar para dar certo. O jogo agora é o seguinte, presta atenção. Criar vários criativos diferentes, rodar imagem, carrossel e reels ao mesmo tempo. Testar, testar, testar. Ver o que funciona melhor, escalar o que dá resultado. Quem testa mais, vende mais. Simples assim. Agora deixa eu te mostrar na prática a diferença. Corretor número 1. Ele acorda, sente a pressão da semana, vê o Instagram parado. Pega aquele vídeo bonito do imóvel e clica naquele botãozinho azul, impulsionar o post, lá o patrocinado. Segmenta mais ou menos ali no aleatório e roda. Começa a chegar a mensagem. Esse imóvel está disponível? Qual o valor do condomínio? Quero alugar, queria tanto morar aí, mas estou desempregado. Aí o corretor vai lá e responde rápido, cheio de expectativa. Mas aí o que acontece? O lead visualiza, ó. Some, tomou durinho, a dor sumiu, o cliente sumiu. Já aconteceu contigo isso aí? Que não, né? Ou diz assim, vai pensar. Ou simplesmente não responde. E o problema não é o tráfego, é que não existe a estrutura. Não existe estratégia, não existe criativo pensado para o cliente, que é certo. Agora vamos ver aqui um segundo cenário. Corretor número 2. Ele criou uma sequência de conteúdos que atraem e posicionam. Stories, bastidores, posts de autoridade. Ele entende quem é o cliente com cara de Pix, cara de comissão dele. Ele cria vários criativos diferentes. Imagem, carrossel, reels, todos falando diretamente com esse cliente. Ele testa, analisa, vê o que funciona, escala. Quando ele sobe o anúncio, o criativo já está segmentado para o cliente certo. No anúncio, ele convida com calma. Se você está pensando em comprar seu primeiro imóvel nos próximos 60 dias, me chama aqui. O lead clica, entra no WhatsApp e já chega dizendo: vi seu conteúdo, gostei da sua abordagem, queria entender melhor. Essa é a diferença. Entendeu? E agora você deve estar pensando aí, Cacá, mas criar vários criativos diferentes? Testar imagem, carrossel, reels, tudo ao mesmo tempo? Eu não tenho tempo para isso. Eu não sei criar anúncio que funciona. Tá desesperada aí, não tá? Desesperada? Calma. Lembra da Rivas Play Inteligência Artificial? Olha aqui minha telinha. Olha só. Tem uma inteligência artificial específica para isso, que é o Rivas Ads, Ads de anúncios. Essa inteligência artificial te ajuda na construção de anúncios que funcionam para atrair leads qualificados. Você entra, conversa com ela, fala sobre o seu cliente com cara de Pix, o imóvel que você quer divulgar e ela te entrega. O que é que ela te entrega? Copies, que é o texto persuasivo, prontas. Textos literalmente persuasivos, aqueles que falam com o cliente certo. Ideias de criativos, o que colocar na imagem, no carrossel, no reels. Variações para testar vários ângulos diferentes no mesmo anúncio. Headlines, os títulos que chamam a atenção, para fazer o cliente parar o scroll, aquele pá, que não para, sabe? Fazer parar. Você não precisa ser expert em copywriting. Você não precisa passar horas e horas tentando criar um anúncio perfeito. A inteligência artificial foi treinada por mim. O que funciona no mercado imobiliário é a minha mente lá. Ela já sabe o que atrai, o que converte, o que faz o cliente certo clicar. Então veja, apertar os botões da plataforma está
fácil. E agora, criar criativos certos também ficou fácil. Você tem a estratégia no método Rivas e as ferramentas na Rivas Play. É o mapa e o carro juntos. Agora, deixa eu te dar uma imagem que você nunca mais vai esquecer. Pega essa analogia. O tráfego, ele é a torneira. O funil é o balde. Imagina que você aí tá abrindo uma torneira cheia de água, sem ter onde armazenar. A água corre, escorre, morre, mas não serve para nada. E é exatamente isso que acontece com muitos corretores. Eles fazem anúncio, atraem a atenção, mas não tem um caminho estruturado para transformar essa atenção em conversa. E essa conversa em visita. E essa visita em venda. O sistema de independência total é isso. É o caminho que prepara o cliente para dizer sim. E agora você entende. Não basta ter a torneira aberta, que é o tráfego. Você precisa do balde certo, que é o funil. E da água certa, que é o criativo, que atrai o cliente com cara de Pix. Então, depois de tudo que eu te mostrei até aqui, você já entendeu que não precisa de mais leads. Você precisa de estrutura. Porque tráfego sozinho não vende. O que vende é o funil que guia o cliente. Você viu que é simples. O criativo que segmenta para o cliente certo. E a Rivas Ads te ajuda. A estratégia que transforma clique em conversa. Conversa em visita, visita em venda. E quando você monta isso com método, o tráfego deixa de ser aposta e vira investimento com retorno alto. A boa notícia? Isso não é difícil. As plataformas estão mais fáceis. As ferramentas de inteligência artificial te ajudam. E o método Rivas te dá o passo a passo. Qualquer corretor consegue fazer. Você consegue fazer. Olha só onde a gente chegou. Presta atenção. O corretor magnético chama a atenção com conteúdo estratégico. O sistema de independência total amplifica com tráfego e funil inteligente. E agora falta só mais uma coisa, né? Saber conduzir o cliente até a venda. Porque não adianta atrair o lead certo, ter o funil organizado, criar os melhores anúncios, se na hora de conversar você não sabe o que dizer, como dizer e quando dizer. Você pode comprar um curso bom que te ensina a produzir conteúdo. Pode contratar o melhor gestor de tráfego. E pode até começar a gerar leads mais qualificados. Mas tem um detalhe. Se você não souber transformar esses leads em comissão, ou seja, fechamento, todo o trabalho é simplesmente jogado fora. Aí você vai ficar igual a maioria dos seus colegas, corretores, que é tipo, só vem lead desqualificado. O pessoal pergunta preço e vai embora, some. Parou de me responder, tá me ignorando. E é por isso que o método Rivas é tão poderoso. Porque os pilares 1, 2 e 3 se completam. Eles sozinhos até funcionam, mas juntos te transformam em uma máquina de vender. Você precisa do sistema completo. E por isso que a gente vai entrar agora no pilar 3, que é a máquina de transformar conversas em comissão. Então agora que você já entendeu o poder do corretor magnético e do sistema de independência total, chegou a hora de falar do terceiro pilar do método Rivas. Ela resolve diretamente os erros 9 e 10 da primeira aula. O erro 9 é consumir conteúdo picado na internet ao invés de seguir um método completo. E o erro 10 é desistir de se posicionar no digital por travar na câmera. Deixa eu começar com uma frase que pode virar uma chave aí dentro. Você não precisa aprender a vender mais. Você precisa parar de afastar o cliente sem perceber. Porque a verdade, ela é dura, mas precisa ser dita. A maioria dos corretores perde a venda na conversa, mesmo depois de atrair a atenção certa, de gerar interesse, de rodar anúncio. Na hora de converter,
o corretor entra em modo automático e o cliente simplesmente some. Olha só o depoimento do Rico, meu aluno. Você está lá na Bahia, um cliente que eu vendi um apartamento ano passado de 1,5 milhão. Aí ele me ligou, ó, do nada, ele ligou, ó, se você tiver outro aqui no condomínio, é um condomínio que tem 10 torres. Se tiver outro aqui no condomínio, no mesmo preço do meu, eu vou para cima que eu quero comprar, mas o outro apartamento de 1,5 milhão. Aí ele que me ligou já para perguntar, eu digo, ó, procura para mim. O outro, eu tô procurando apartamento pro filho dele, eu vendi um apartamento pequeno no Jardins para ele de 550 mil. Aí agora ele me deu o apartamento do filho dele de 1,6 milhão para vender e me deu o endereço que o filho quer morar. Eu fui lá hoje, no prédio. O apartamento lá é 2,8 milhões. Consegui o apartamento. O Rico aprendeu o pilar 3 no método Rivas. E durante uma conversa bem conduzida, ele vendeu um apartamento, mas não parou por aí. O cliente ficou tão satisfeito que pediu para o Rico vender outro imóvel dele e comprar um apartamento para o filho dele também. O resultado de uma conversa bem conduzida, 3 negócios fechados em um. Olha o exemplo de uma conversa que afasta sem você nem perceber. Vou te dar agora um exemplo. Vê. O cliente fala: oi, vi um anúncio desse imóvel no Instagram. Aí o corretor responde assim, ó: boa tarde, ele está disponível. São 85 metros quadrados, 2 quartos, uma suíte. O valor é 500 mil e logo em seguida você manda 48 fotos do imóvel. Depois pergunta: vamos agendar uma visita? Sabe o que o cliente sente? Frieza, pressa, pressão. Você entregou um dado técnico, mas não criou nenhum motivo emocional para o cliente continuar conversando. Não teve conexão. Conversa que converte, o cliente fala assim: oi, vi um anúncio desse imóvel aqui no Instagram, quero informações. Aí o que o corretor faz? Ele faz assim: oi, que ótimo que você me chamou. Aquela planta continua chamando a atenção de quem está buscando mais conforto para a família. Conta aqui, você está procurando para morar ou é para investir? Percebe a diferença? O corretor não empurrou a informação. Ele cria contexto. Ele puxa a conversa com intenção. Ele conecta. Ele conduziu. Vem aqui para minha telinha. Porque agora você deve estar pensando assim, ó: Cacá, mas como eu vou saber o que falar? Eu não sou bom de conversa no WhatsApp. Eu travo. Eu não sei conduzir. E adivinha? Olha pra telinha da Cacá Rivas. Vem pra cá. Chega aqui, vambora. Ó, olha aqui. No pilar 3 do método Rivas. Tá vendo aqui? Na Rivas Play, inteligência artificial. Pra te ajudar, você tem o Rivas Converte. Sim. Ajuda corretores a transformar leads em vendas usando conversas persuasivas. Essa inteligência artificial foi treinada por mim com scripts de conversa que realmente funcionam. Ela te dá exatamente o que falar em cada situação. Lead chegou frio, ela te diz como aquecer. O lead parou de responder, ela te dá o script para reativar. O lead diz que vai pensar, ela te mostra como conduzir para o próximo passo. E deixa eu te falar uma coisa com muita clareza. O seu cliente não tem medo de pagar caro. Ele tem medo de errar. Aí sim. E você é a pessoa responsável por acalmar esse medo. Por passar a segurança. A fórmula é simples, porém muito poderosa. Primeiro você conecta, mostra que entende a situação do cliente. Segundo, você qualifica, faz perguntas que revelam a real necessidade. Terceiro, você conduz, guia para o próximo passo de forma natural. Quando você aprende a conduzir, tudo muda. O cliente que ia sumir começa a te responder. O lead frio começa a aquecer. A venda que parecia distante acontece, porque não é mágica, é conversa com método. Outro exemplo prático aqui. O cliente fala: estou olhando alguns imóveis, ainda no começo. Aí o corretor faz: perfeito, começar com calma é o melhor caminho. Diz uma coisa,
O que tem te feito olhar agora? Mudança de fase? Família crescendo? Qual a sua vontade de ter um cantinho seu? Viu como conecta? Esse tipo de pergunta quebra o gelo, cria conexão e faz o cliente abrir o coração. Você não precisa virar especialista em PNL, programação neurolinguística, não. Nem decorar script. Você só precisa de consciência, de método e de verdade. Porque técnica sem verdade aí soa forçada. Mas técnica com verdade conquista. Quando você junta os 3 pilares do método Rivas, que é o corretor magnético, que atrai o cliente certo, atrai o sistema de independência total, que qualifica e aproxima, qualifica a máquina de transformar conversa em comissão que conduz até o fechamento, converte. Aí a venda se torna leve, a visita se torna consequência e o seu nome vira referência. E as vendas se tornam constantes, todo santo mês. Pensa no seguinte, sem o sistema, chega lá 100 leads, 30 interessados, 0 ou 1 venda. Com o sistema, chega a 100 leads, 50 interessados, qualificados, 3 vendas. É exatamente por isso que, seguindo esses 3 pilares, você consegue triplicar suas vendas de imóveis. E isso que acontece com os meus alunos. É exatamente isso. Eles não decoram, eles entendem o sistema completo. Eles usam o Rivas Play e inteligência artificial para ajudá-los. E por isso vendem mais, com muito menos esforço. E o principal, previsibilidade todo mês. Então agora me escuta com atenção. Até aqui eu já te entreguei muito mais do que a maioria entrega em um curso pago. Você sabe disso. Talvez você tenha percebido que o que a gente está construindo agora é um divisor de águas. Porque eu não estou aqui te dando mais uma diquinha, mais uma sacada solta. Eu estou te mostrando um sistema completo, um caminho, um processo para triplicar suas vendas de imóveis. E com tantas perguntas nos comentários, nos directs, nos grupos, muita gente vem me perguntando assim, Cacá, mas e aí? Existe um curso? Tem como eu aprender isso mais a fundo? E a resposta é que sim, existe sim, é o método Rivas. É um passo a passo completo, testado, validado, com acompanhamento que já transformou a vida de corretores de todo o Brasil, inclusive fora do Brasil também. É como se fosse um GPS para te tirar da estagnação e te fazer triplicar suas vendas de imóveis em até 30 dias. E com acesso ao Rivas Play Inteligência Artificial. Todas as inteligências artificiais que eu te mostrei agora. Para você usar toda hora, todo dia. Mas, calma lá. Calma, que este aqui não é o momento de falar detalhes sobre isso, tá? Porque antes você ainda precisa assistir a aula 3. Porque você ainda não conseguiu triplicar suas vendas. E a aula 4, que vai ser domingo, onde eu vou sortear uma mentoria exclusiva comigo, tá? Vai acompanhando aí as próximas aulas para ficar por dentro de como participar. E ó, na próxima aula você vai entender o que realmente está te travando. Os obstáculos invisíveis que te impedem de aplicar tudo isso que eu estou ensinando. E ó, vai ser forte, vai ser revelador, vai ser definitivo. E agora, se você já sabe que quer dar esse próximo passo comigo, se você quer aumentar suas chances de garantir uma vaga no método Rivas, entra no grupo VIP que eu vou deixar aqui. Porque enquanto você pensa, alguém já entrou e vai sair na frente. E as vagas são limitadas, porque tem acompanhamento. Eu vou te falar o que é que você perde se não entrar no grupo VIP, tá? Ó, as vagas abertas com prioridade total. Quem estiver no grupo VIP vai ter prioridade. Você vai perder se você não entrar. Bônus exclusivos revelados em primeiro lugar e que podem acabar.
Você vai perder se não entrar. Condições especiais para quem estiver dentro do grupo VIP. Acesso direto a informações antecipadas. Quem estiver no grupo VIP não corre, chega primeiro. Fique de olho no seu e-mail, nos grupos e nas redes. E por que assistir a aula 3? Porque você ainda não conseguiu triplicar suas vendas. É esse o tema. E vai ao ar nessa sexta-feira, liberada pontualmente às 8 horas da manhã, hein? Os obstáculos mentais, estruturais e estratégicos que estão te travando e o que fazer exatamente para superá-los. Sexta-feira, às 8 horas da manhã, estará liberado. E agora atenção, tem um presente especial para você que ficou até o final. Você vai lá no meu Instagram, no último post e digita a seguinte frase: assisti a segunda aula e estou comprometido. E eu vou te dar o presente que eu prometi. O e-book com o resumo desta aula aqui. Vai lá, escreve esta frase que você vai receber no seu direct. Então nos vemos quando? Nos vemos na terceira aula, sexta-feira, às 8 horas da manhã. Estará liberado. Vambora!